ufologia mundial, um episódio que chamou a atenção de muitos pesquisadores do fenômeno, que ocorrera na costa brasileira, especificamente em São Luís, no estado do Maranhão, num local conhecido como Ilha dos Caranguejos. 3 pessoas, 2 ficaram feridas e uma morreu, em virtude de um fenômeno muito estranho ocorrido na Ilha dos Caranguejos. Essa ilha, lar de muitos mistérios, é relatada por moradores a observação de luzes, aparições fantasmagóricas e fenômenos estranhos. Este material fora publicado e editado por Bob Pratt no seu singelo livro Perigo Alienígena no Brasil e publicado pela revista UFO. (14 de julho de 1977). José Souza, na companhia de seus irmãos e primos, Apolinário, de 31 anos, Firmino, de 31 anos, e o primo Aureliano Alves, de 36, foram de São Luís do Maranhão à Ilha do Caranguejo, 25 quilômetros ao sul, na Baía de São Marcos, em um barco velho e castigado pelo tempo. Chegaram no início da tarde e ancoraram em um riacho já dentro da ilha. Passariam o resto da tarde cortando árvores finas e podando-lhe os galhos. Às 18 horas, no pôr do sol, ambos fizeram uma refeição de carne e arroz. E a maré estava baixa, com o barco ficando ali, ancorado, preso à lama do riacho vazio. Ficaram papeando até as 8 horas da noite e foram dormir dentro do barco, cobrindo a escotilha com um pedaço de lona para impedir a entrada de mosquitos. Uma pequena janela fechada na parte de trás da cabine permitiria a circulação de ar. Uma lanterna com pavio baixo estava pendurada em um dos lados da cabine. Os homens pretendiam acordar por volta da meia-noite, quando a maré subia, levar os troncos ao barco e voltar para São Luís com o refluxo da maré. José Apolinário e Aureliano já tinham feito aquela viagem pelo menos umas 100 vezes e nunca deixaram de acordar com a maré. O balanço do barco quando o riacho se enchia, o som da água batendo no casco, era um ótimo despertador. Ao acordarem às 5 horas da manhã e não à meia-noite como haviam planejado, José se encontrava morto. Firmino e Aureliano seriamente machucados com queimaduras graves. Apenas Apolinário continua sem qualquer arranhão, e nenhum dos sobreviventes se lembrava de qualquer coisa na história em que foram dormir. Apolinário havia dormido em um tapete na cabine. Despertou ouvindo gritos de socorro de Aureliano, na frente do barco. Ele ficou confuso porque Aureliano tinha ido dormir em uma rede na parte de trás do barco, um pouco mais de 1 metro atrás do tapete onde dormiria o próprio Apolinário. Ele então agachou-se sobre a outra rede, onde achou que dormia José, e retirou a lona que cobria a escotilha. Sem entender muito bem, porque já havia luz do dia, viu Aureliano deitado com água em volta. Ele então foi em seu socorro e o ajudou a ir até o tombadilho. Foi então que percebeu que ele estava queimado nas costas, nas 2 omoplatas. Aureliano baixou o calção e notou que tinha queimaduras também nas nádegas, do lado esquerdo. O tecido do calção, no entanto, não apresentava qualquer alteração ou queima. Apolinário começou a fazer um chá para Aureliano, mas ouviu gemidos na parte de trás do barco. Então desceu a cabine e agachou-se novamente sobre a rede de José. Foi então que viu Firmino deitado no chão, contorcendo-se de dor, debaixo da rede onde Aureliano deveria ter dormido. Foi outro choque porque Firmino tinha ido dormir na parte da frente do barco, justamente onde Aureliano foi encontrado. Apolinário então virou-se para a rede de José na esperança de pedir ajuda, mas assim que o tocou percebeu que o primo mais novo estava morto. Seu corpo estava frio e enrijecido rapidamente, com uma das pernas penduradas para fora da rede. Sem remédios ou equipamentos de primeiros socorros a bordo, Apolinário teve a difícil tarefa de conduzir o barco de volta a São Luís, carregando 2 homens feridos e um morto. E ainda teve que esperar
aproximadamente 8 horas para poder novamente conduzir o barco, pois a maré havia descido novamente. Eis que se sucede que, mesmo chegando à segurança do porto da cidade de Itaqui, ele ainda precisou caminhar alguns quilômetros para pedir apoio policial. Em meio a dores provocadas pelo evento, Aureliano ainda ficou junto ao corpo de José até a chegada da polícia, que só ocorrera a 1h da manhã. Firmino ficara de cama por uma semana, sentindo dores intensas que levaram a permanecer um mês no hospital. O avançado estágio de decomposição do corpo de José, devido ao calor da região, inviabilizou uma autópsia. O médico que o examinou no Instituto Médico Legal registrou no relatório que não haviam queimaduras, marcas, cortes ou hematomas do corpo. Seu atestado de óbito declarava que o rapaz tinha sofrido um AVC, acidente vascular cerebral, causado por hipertensão arterial como consequência de um choque emocional. As testemunhas do estranho ocorrido sequer têm alguma lembrança que pudessem narrar, tanto a policiais quanto a investigadores, sobre o incidente da Ilha do Caranguejo. Investigadores da polícia local examinaram o barco e a área onde ele ficou ancorado na ilha. Falaram com conhecidos das testemunhas e formularam teorias das mais diversas. Nada indicava que pudessem ter mentido, consumido álcool ou drogas. Em nenhum momento eles mencionaram luzes no céu, objetos voadores não identificados ou qualquer similar. Médicos que examinaram os sobreviventes cogitaram a possibilidade de eles terem sido atingidos por um raio, o que explicaria as queimaduras, mas deixava dúvidas quanto ao short de Aureliano e o fato de Apolinário não ter sentido nada, além dos lugares trocados em que acordaram, sem falar na amnésia coletiva. Mas esse fato que a região vivia naqueles dias um período de intenso relato de avistamentos de OVNIs, assim somados talvez ao destaque numa fala de Firmino ainda inconsciente no hospital do avistamento de um fogo meio que sem contexto, assim tomou conhecimento da história, pois conta a própria imprensa de São Luís que cravou que os rapazes foram vítimas de um OVNI. Pouco mais de um ano depois do episódio, a ocorrência chegou ao conhecimento do pesquisador norte-americano Bob Pratt, 1928 a 2005, que pesquisou, dentre tantos outros relatos, este in loco, chegando a visitar de fato a ilha, coletando informações das testemunhas e dando seu parecer relativo às questões sobre os pontos de vista que não se encaixavam nas investigações policiais, tais como o short que não foi queimado abaixo da pele e o fato de as pessoas terem trocado de lugar. Anos depois, ele viria a se tornar amigo do então capitão Uranger Holanda Lima, que participou da Operação Prato. Esse local abriga mistérios. E esses homens foram vítimas desse misterioso encontro? Terá sido um OVNI que os atingiu? Em abril de 1986, um caso similar, ocorrendo também com um grupo de pescadores ou mesmo simples moradores que foram até o local coletar madeira, vitimou 2 homens em situação parecida, alguns com queimaduras e ambos esses 2 vitimados à morte. O que esconde a Ilha do Caranguejo? Que mistérios há naquela região que barcos que se aproximam até hoje relatam problemas de comunicação, avistamentos de luzes estranhas persistem até a atualidade e o mais inexplicável de tudo, será que eles foram vítimas das mesmas sequências de eventos que aconteceram durante os fatos ocorridos na Operação Prato, considerando-se o ano de 1977 como o ano destas ocorrências no entorno daquela região que engloba desde o Amazonas, Belém e as proximidades do Maranhão? O mistério está em aberto, senhoras e senhores. Gostou deste vídeo?
Deixe aqui o seu relato, seu comentário, deixe o seu joinha, inscreva-se e participe para assistir aos próximos vídeos do canal Falando com os Planetas. Até breve, viva longa e próspera!